Amados irmãos em Cristo Jesus, nos colocamos em oração neste momento e convido a todos para que se coloquem em pé. Onipotente Deus, misericordioso Pai, que a Tua palavra alcance os nossos corações a fim de que Teu Espírito Santo trabalhe em cada um de nós. Assim nós rogamos e pedimos por amor de Ti mesmo, ó Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Cristo entregou tudo para fazer de nós o seu povo precioso. Amados irmãos em Cristo Jesus, irmãs, diz Deus por meio do apóstolo Pedro, em sua primeira carta, que vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança de que vocês têm estão firmadas em Deus. 1 Pedro 1, versículo 19 a 21. Este é um fato. Fomos comprados pelo sangue derramado de Cristo. Contudo, nós vivemos em um tempo em que o valor das pessoas costuma ser medido pelo que elas possuem, pelo que elas produzem e pela influência que exercem. E neste contexto, especialmente em nosso estado, e por que não dizer em nosso país, quando adentramos oficialmente neste mês nas campanhas eleitorais, as pessoas são valorizadas pelo que elas podem oferecer. Se alguém deixa de ser útil, rapidamente é descartado. E isso é tão rápido quanto o piscar de olhos. Em nossos tempos, as relações tornam-se frágeis, as promessas duram pouco, o amor muitas vezes depende das circunstâncias. Mas Deus age exatamente ao contrário. Deus valoriza a sua criatura, e os textos deste final de semana nos apontam para o cuidado e este valor que Deus concede a cada um de nós. Então, logo a palavra de Deus deste final de semana nos revela algo extraordinário. Cristo entregou tudo para fazer de nós o seu povo precioso. Consegue dimensionar o que significa isso? Consegues dimensionar o quão valioso tu és aos olhos de Deus? Esse é o centro de todos os nossos textos que nós lemos há pouco. No Antigo Testamento, Deus declara que Israel foi escolhido não por ser grande ou melhor que os demais povos, mas porque Deus os amou. No Evangelho, Jesus compara o reino dos céus a um tesouro escondido e a uma pérola de grande valor. Na Epístola, por sua vez, Paulo afirma que nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E o Salmo mostra que Deus cerca o seu povo como os montes cercam Jerusalém. Todos esses textos apontam para uma única verdade: nós não somos preciosos porque somos bons, somos preciosos porque Cristo nos amou até a cruz e morte terrível pela qual Ele passou. Essa é a mensagem que conforta o pecador, ou deve pelo menos confortar o pecador arrependido. Para o que não se arrepende, é só mais uma história que alguém leu e que talvez não ouviu. Por sua vez, quem confia nas promessas de Deus, reconhece que seus próprios méritos não podem fazer dele melhor aos olhos de Deus. Hoje nós veremos três grandes verdades. A primeira, Deus nos escolheu por amor. Cristo, a segunda verdade, entregou tudo para fazer de nós seu tesouro. E a terceira, quem permanece na palavra, permanece seguro
no amor de Deus. Por isso, afirmamos por fé que Deus nos escolheu por amor, não por nossos méritos. E aqui é importante eu entender isso. É importante que eu entenda que não interessa quão bom eu me considere, o quão bom eu procure ser na sociedade. Isso não muda a minha situação caótica aos olhos de Deus. Agora, quando eu creio nas promessas de Deus por meio de Cristo, então eu tenho um valor precioso e alto valor por causa dos méritos de Cristo. O Senhor diz em Deuteronômio: o Senhor nos escolheu para que fossem somente dele, para serem o seu povo escolhido entre todos os povos que há na terra. Temos muitos povos, muitos grupos étnicos também aqui no nosso estado, mas o povo que ouve a palavra, ele não deixa de ter sua cultura, não deixa de ter seus valores pessoais, mas ele tem a Cristo, e esta certeza nos une a outras pessoas que também têm a mesma fé e nos torna o povo escolhido de Deus. Logo depois Deus explica por que nós somos dele. Não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos que o Senhor nos amou e escolheu, mas porque o Senhor os amou. Essa é a ênfase de Deuteronômio. Deuteronômio mostra que Deus resolveu nos amar. Por quê? Ele resolveu, e está decidido. E Ele resolveu salvar a nós, e está decidido. E faz isso por meio do quê? Da sua palavra. E sem ela nada acontece na nossa vida e nem na vida das pessoas com quem nós convivemos. Veja, Israel não era melhor, não era maior que os outros povos, e não era mais fiel. Ao contrário, era um povo que constantemente reclamava, parece eu e você, murmurava, parece cada um de nós, fazia ídolos e rejeitava Deus. Aí você vai dizer: bom, mas eu não faço ídolos. E os teus valores que estão fora da palavra, que você coloca em primeiro lugar? Esse é teu ídolo, esse é teu Deus. Cuide, abandone tudo e agarre-se somente ao Deus vivo. É interessante que a gente sempre pensa que os outros têm ídolos, os outros fazem isso, os outros fazem aquilo, e nós esquecemos que cada um de nós tem os seus ídolos prediletos, e esquecemos que isso tem nos afastado muito da palavra. E é por isso que sempre de novo eu preciso retornar à casa de Deus para ouvir a palavra que nos lembra: eu não sou tudo isso que eu acho que eu sou. Eu só sou aquilo porque, aliás, eu só sou importante porque Jesus me tornou importante aos seus olhos, ao ponto de morrer em meu lugar. Morte essa que eu deveria receber. Mesmo que o povo rejeite, mesmo que eu e você rejeitemos a Deus, Deus permanece fiel. E essa é exatamente a história da humanidade. Também nós rejeitamos Deus. Desde Adão e Eva, nossa natureza deseja viver longe de Deus. Eis um fato: o pecado faz exatamente isso, faz-nos acreditar que podemos viver sem Deus. A prova disso é que o pecado nos leva a abandonar a palavra, rejeitar e ouvir a palavra como se essa não nos fosse importante, como se essa fosse: talvez eu não tenho o que fazer esse final de semana, eu vou na igreja. E é exatamente isso que o diabo quer que eu e você nós pensemos, que não preciso estar na casa de Deus todo final de semana. Isso é coisa do pastor que me chama para os cultos, e não é, é Deus que quer eu e você na sua presença. E quando a palavra é abandonada, Deus passa a ser substituído por ideias humanas. Hoje muitos dizem: meu Deus é assim, eu tenho uma fé maravilhosa, eu tenho uma vida espiritual fabulosa, eu creio muito em Deus. E aí, qual a tua igreja? Eu não vou na igreja, mas só tem gente chata, tem gente que fala um dos outros, e aí nós arrumamos muitas desculpas. E é exatamente isso que o diabo quer que você fale. Cuide disso, corte esse mal pela raiz, mas assim, não só corte, arranque a raiz e torre ela no fogo, para que ela não dê resquício de talvez brotar. Mas tem uma notícia triste: mesmo assim ela vai brotar, que faz parte do nosso ser, o ser pecador. Então é preciso entender que ninguém conhece a Deus pela sua imaginação.
Conhecemos Deus somente onde Ele quis ser encontrado, na palavra. Fora da palavra nós não encontramos Deus. Não interessa quanto eu possa meditar, quantos livros de autoajuda eu possa ler, o quão generoso eu possa ser na sociedade, não encontro um Deus. Encontro lá apenas o meu egoísmo se exaltando perante os outros, mas não encontro um Deus. Sem a Escritura inventamos um Deus à nossa imagem. Foi exatamente isso que Israel fez inúmeras vezes. Quando abandonava a palavra, construía bezerros de ouro, construía imagens para serem adoradas. Hoje talvez não fabriquemos ídolos de metal, mas fabricamos ídolos bem mais sofisticados. Um belo smartphone, um belo aplicativo de videozinho para a gente assistir, um belo aplicativo de jogos encantadores, e muitos desses jogos de azar. Temos o dinheiro que nos afasta de Deus, a angústia, a necessidade de querer conquistar a todo custo, e a gente não sabe por que a gente não tem dinheiro no bolso. Sim, como é que você vai ter algo no bolso se você não bota Deus em primeiro lugar? Quem não coloca Deus em primeiro lugar, eu já tenho dito isso há muito tempo aqui também, não espere que seja abençoado. Vai correr a vida toda e não vai ter tudo quanto quer, porque fez o dinheiro seu Deus e vai fazer de tudo para agradar a este Deus. O próprio Salmo 127 vai dizer que se Deus não abençoar o trabalho, não adianta você se levantar cedo, trabalhar o dia todo, isso não vai resolver. Agora, se Deus está à frente, aquele pouco que você tem dará para o mês inteiro, e talvez ainda você diga: uau, como deu? Deus abençoa. O dinheiro, os prazeres que o mundo nos oferece, a nossa carreira, aquela ansiedade de conquistar tudo, o ego, eu sou desse jeito, eu não mudo, o nosso sucesso a todo custo, a opinião pública, os valores que nós tanto consideramos importantes, e tantos outros que cada um de nós sabe aonde nós temos depositado toda a nossa força, toda a nossa energia, quando não estamos na palavra. Tudo isso e tudo aquilo ocupa um lugar que Deus deveria ocupar em nossa vida. Cuide para que esse Deus falso que tem te enganado, nos enganado, não te afaste de tal modo que você não perceba que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Por isso a igreja jamais pode abandonar a Escritura. Uma igreja sem palavra continua tendo música, organização, muita emoção, muitas lágrimas, mas deixa de conhecer o verdadeiro Cristo. A reforma luterana, acontecida há 509 anos atrás, fala e insistiu exatamente nisso, na palavra. E é por isso que hoje estamos aqui. Na igreja luterana é assim, goste ou não, a palavra é suprema, ela fala e testifica a respeito de Cristo. Então nós dizemos, somente a Escritura revela quem Deus é de fato, e é nela que encontramos o Cristo vivo, e é nela que ouvimos o Evangelho, que diz: sim, você merece ser condenado, mas Cristo, teu Salvador, morreu para te resgatar. E é nela que o Espírito Santo cria a fé. Sem a palavra não há fé, sem a palavra não tem como alguém crer no Senhor Jesus. Isso é gritante e urgente para nós anunciarmos para as pessoas lá fora. Segundo ponto importante, então na palavra, e só na palavra, nós encontramos quem realmente nós somos, quem nos dá valor. Somos pecadores, mas Cristo mesmo assim nos dá um alto valor. O Cristo que entregou tudo para fazer de nós o seu povo precioso. Com isso nós chegamos então ao Evangelho, onde Jesus conta duas pequenas parábolas, e destacamos o tesouro escondido e a pérola de grande valor. Muitas vezes
Essas parábolas são entendidas como se o homem fosse o cristão que vende tudo para comprar a Cristo e porque encontrou na igreja uma fonte de esperança. Não é assim. A parábola fala, sabe o quê? Que Cristo abandonou a glória celeste e foi atrás daquilo que ele considera valioso. Eu não sei para você, mas quando eu era pequeno, me lembro, nos interiores do Rio Grande do Sul, quando se comprava 5 quilos de arroz, aquele saquinho de 5 quilos, Deus o livre de botar fora no lixo ou queimar. Ele era precioso. Aquilo era a minha pasta para levar os meus cadernos para a escola, ou outros materiais. A minha avó dizia sacola de matéria, e ela estava correta, talvez sem saber. Sacola de matéria, esse é o correto da expressão. Perceba que hoje em dia o plástico é tão comum, tão corriqueiro, que nós andamos, pisoteamos e também jogamos coisas na rua que não deveria fazer. Mas há um tempo atrás isso era muito valioso e precioso. Assim como há muito tempo atrás o espelho era algo de extremo valor, e tantas outras coisas. Ou seja, só tem valor naquilo que você valoriza. Nós fomos valorizados por Cristo, que olhou para nós e disse: eu quero essas pessoas pecadoras comigo. Ele nos dá o valor. Não é que nós vamos correr atrás de Cristo porque Ele é precioso. Primeiro Ele nos acha, nos convence de que precisamos dEle, e então sim, agora fui achado, então quero estar na companhia deste que me limpou da imundícia do pecado e me comprou com seu sangue precioso, e é por isso agora que eu sou importante, não por mim, mas porque Ele assim decidiu. Quem de nós teria condições de comprar o reino de Deus? Quem de nós teria condições de vender as suas coisas e dizer: isso aqui é o suficiente para que Deus goste de mim? Ninguém. Esse é o fato. Então voltamos para a introdução do texto, onde a passagem de 1 Pedro 1:19 a 21 nos lembra que nós somos comprados com o sangue precioso do Senhor Jesus. E é preciso entender que as Escrituras ensinam exatamente que esse sangue precioso custou a vida do próprio Deus vivo. Isso nos mostra que nós somos pobres espiritualmente, estamos mortos em nossos pecados. Aí você diz: pastor, mas eu ouço isso todo final de semana. Que continue ouvindo enquanto o teu coração bater, para que você não se esqueça que você não é ninguém se não tiver Cristo. Duras palavras. E essa semana eu postei uma mensagem, uma foto, uma animação no grupo da congregação, que aparecia a seguinte imagem: o pastor André batizando e logo ao lado sepultando. Vocês viram? Assim nós temos muitos irmãos que se dizem cristãos luteranos, que vêm à igreja para serem batizados e nunca mais voltam, e depois só sepultados. Foram colocados na fé, mas pela persistência, na insistência de achar que são melhores, morreram provavelmente sem fé. Porque como é que tu vai continuar sendo cristão se você não tem comunhão com a palavra? Não existe. Não caia nessa ladainha de depois tu tem tempo, vamos numa festa, vamos num encontro, vamos numa reunião, vamos num churrasco, vamos numa bebedeira, vamos numa festa, numa balada, depois tu tem tempo, vamos num banho. Tu não sabe o que é o dia de amanhã. Tu não sabe se hoje ainda você vai adormecer. Podemos morrer antes de chegar a hora da meia-noite, e aí terá encerrado a nossa vida no dia 25 de julho de 2026. E para quem tu tens reservado a tua alma? Duras palavras. Queira Deus que nosso coração seja pulsante e diga: o meu coração pertence a Cristo, porque Ele pagou o preço para me resgatar, e agora eu sou um homem livre, uma mulher livre, e agora eu pertenço para o reino celestial que me foi conquistado pela morte do meu Senhor na cruz. Não temos como adquirir a vida eterna. Por isso, conforme a compreensão bíblica e apostólica, podemos contemplar nessas parábolas o próprio Cristo. Foi Cristo quem encontrou aquilo que considerou infinitamente precioso. Aí você diz: mas eles não prestam, são pecadores, por que quem dá valor? Ele resolveu nos amar. Ponto. Mas por quê? O que tu fez? Ele resolveu nos amar. Ponto. E que isso nos basta.
Diz Paulo, ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Isso é o que Paulo escreve em Filipenses 2, versículos 6 até o 8. Tudo isso para fazer de nós seu povo precioso, para apresentar no dia do juízo final, dizendo: eis as minhas pernas preciosas, que eu resgatei da lama do pecado, e agora elas estão comigo, porque eu as amo e dou a eles alto valor. Não há pecado que possa te afastar de Deus, desde que você o confesse e reconheça que você não é tão bom quanto você deve se considerar ou quer se considerar. E é exatamente isso que Paulo resume em Romanos 8, quando ele diz no versículo 32: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Ou seja, Deus fez questão de entregar o seu filho precioso para que nós tenhamos vida. Poderíamos exclamar: que loucura é isso que ouvimos até agora? Nós rejeitamos Deus, mas Deus não desistiu de nós. Nós nos afastamos, e mesmo assim Cristo veio nos salvar. Nós quebramos a aliança, e mesmo assim Cristo restaurou a comunhão plena com Deus. E ainda diz para os seus discípulos, que também servem para nós, quando instituiu a Santa Ceia, que ele tomaria uma nova ceia nos céus com os seus. Que promessa maravilhosa! Ou seja, há um lugar reservado para os que creem em Cristo e vivem esta vida de esperança no Senhor Jesus. Lembre-se, eu e você merecemos a condenação, mas em vez disso, Deus fez nascer para nós uma oportunidade única de se salvar, confiando na obra redentora de Cristo. Que beleza de graça! Ou seja, eu não faço nada para merecer, e Deus diz: é para ti. A Confissão de Augsburgo afirma que nós somos justificados somente e gratuitamente por causa da fé em Cristo Jesus. Não somos aceitos porque conseguimos mudar. Então, quando alguém diz: mas quando eu estiver melhorzinho, quando eu estiver mais me sentindo bem, quando eu estiver me sentindo melhor, eu vou para a igreja. Diga com todas as letras: tu nunca vai estar pleno ao ponto de optar em estar na casa de Deus. Vá quebrantado e quebrado para que seja restaurado pelo próprio Deus. Somos aceitos porque Cristo nos justificou. E é por isso, meus irmãos, que eu gostaria até mesmo de contar uma ilustração que nos ajuda a entender. Por isso, para entendermos, essa ajuda da ilustração, conta-se: um antigo restaurador de obras de arte encontrou um quadro completamente abandonado em um depósito. Estava coberto de poeira, rasgado, escurecido. Ninguém percebia qualquer valor naquela obra. Sabia quem era o autor, então pagou o alto preço por aquela obra aparentemente sem valor. Levou-a para seu ateliê, durante meses trabalhou cuidadosamente. Removeu a sujeira, reconstruiu as partes danificadas. Quando terminou, revelou-se uma obra de valor incalculável. O valor não estava na aparência na qual foi encontrado. O valor estava no olhar daquele que conhecia o verdadeiro autor da obra. Assim acontece conosco. O pecado deformou nossa vida. O mundo olha para nós e aponta as nossas falhas. Nós também fazemos isso aos outros. Ele viu pessoas criadas à imagem de Deus, pagou com seu próprio sangue, restaurou-nos pela cruz e continua restaurando-nos pela palavra e os sacramentos que nós vamos receber da ceia daqui a pouco. Então nós agora adentramos ao terceiro ponto, que nos lembra que é pela palavra e pelos sacramentos que Deus permanece ao nosso lado e do lado daqueles que permanecem na fé e que ouvem o Evangelho. O Salmo 125 nos diz e nos lembra: como os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor Deus está em volta do seu povo, agora e sempre. Que imagem bonita de se observar.
Isso não significa ausência de sofrimento. O próprio Paulo pergunta: será que alguma coisa pode nos separar do amor de Cristo? E a resposta é: não. Seriam as tribulações, angústia, perseguição, fome, perigo, espada? Nada disso pode nos afastar do Senhor Jesus. Mas os que seguem os caminhos errados, que o Senhor os mande embora, junto com os que praticam o mal. É o que diz o versículo 5 do Salmo 125. Aqui é preciso que a gente entenda: Deus quer salvar a todos, mas aqueles que não seguem pelos caminhos de Deus, Deus não os conhece. Tanto é verdade isso que no dia do juízo, o que é que Deus promete para as pessoas que rejeitam a palavra? Não herdarão a vida eterna, porque Deus não os reconhece como alguém de valor inestimável, como aqueles que confiam no Senhor Jesus. É preciso que nós conheçamos a palavra. Tantas vezes nós temos repetido e ouvido isso, e esse óbvio precisa ser repetido pela vida toda, para que eu não esqueça de que eu preciso voltar sempre de novo à fonte primária da minha vida, a palavra do Senhor. Primeiro, é importante que eu entenda que se eu não ouvir a palavra, acontece o abandono devagarzinho. Vejamos: primeiro deixamos um culto, depois outro, depois deixamos de ler a Bíblia, afinal de contas, quando foram na igreja eu leio de novo. Depois nós deixamos de orar, agradecer, até mesmo as refeições que nós fazemos. Pouco tempo depois já pensamos como o mundo, ou seja, não lembramos mais da palavra. E é exatamente por isso que a igreja insiste na centralidade dos meios da graça, palavra e sacramento, ser mantido no Senhor Jesus. Depois, é preciso que eu entenda que quando abandonamos a palavra, inevitavelmente abandonamos os caminhos de Deus. Por isso Cristo continua chamando seu povo: voltem, ouçam, arrependam-se, recebam o meu perdão, vivam da minha graça. Por isso, aos que estão na palavra podem ter certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nada, ninguém pode nos afastar da vida eterna que Deus nos oferece em Cristo Jesus. Então Paulo encerra: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra coisa que existe poderá nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E em Cristo então nós temos a segurança. Nossa salvação não depende da força da minha mão, do meu braço, depende da fidelidade de Cristo. Quando nós tropeçamos, lá está o Senhor dizendo: eu te ajudo. Como nós somos comprados pelo sangue precioso do Senhor Jesus, por um preço infinito, o que nós podemos aprender hoje? Primeiro, nunca pense que você é amado por Deus porque você merece. Você é amado porque Cristo entregou tudo por você. Segundo ponto importante: jamais despreze a palavra de Deus, é nela que Cristo fala. Cristo não fala contigo por outras vias, somente pela palavra. Ah, mas eu tive uma revelação, e aí aponta o dedo para você. Deus mandou dizer: caia fora desse tipo de revelação, isso é diabólico. Por quê? Pode até ser verdadeiro, mas não tem fundamento na palavra. Deus fala com o seu povo na palavra, e só nela. Então cuide disso, e fuja, como se diz no dito popular, como o diabo foge da cruz. Fuja, para que você não seja enganado. Terceiro ponto: mesmo quando você percebe o quanto falhou, não fuja de Cristo, corra para Ele. O mesmo Cristo que morreu continua recebendo você e quer perdoar todos os teus pecados, e nunca é tarde para nós nos arrependermos, pelo menos enquanto estamos vivos. Depois de morto, não adianta orar por ninguém, não adianta interceder, não resolverá a situação do falecido. Quarto ponto: permaneça onde Cristo prometeu estar, na palavra pregada, no batismo para aqueles que ainda não foram batizados, e na Santa Ceia para aqueles que já conhecem a palavra
e agora recebe o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Ali Ele continua restaurando o seu povo precioso. Então, com tudo que já ouvimos, podemos concluir que há uma pergunta que precisa permanecer em nosso coração: quanto valemos para Cristo? Quanto você vale? Se alguém dissesse: olha, eu pago tanto para você saltar da ponte, quanto você aceitaria para fazer isso? Mas saltar com os pés amarrados, as mãos amarradas, sem chance de continuar vivo. Por quanto você acha que a pessoa iria te convencer? Ah, mas se eu recebesse tanto, eu deixaria para a minha família. Cuidado, não é assim que funciona. A resposta não está em nossas obras, o quanto nós valemos, nem em nosso passado, nem em nossa fidelidade. A resposta está no Calvário. Ali é o que nós valemos. Ali Jesus morreu. Ali se revelou a graça preciosa e merecida para toda a humanidade. Cristo nos chama, por causa da obra que Ele fez de seu povo, como sendo sermos recebidos no reino celestial. E enquanto nós permanecermos ouvindo Sua palavra, vivendo na Sua graça, nós também, recebendo seus sacramentos, podemos descansar com a promessa do Salmo que nos diz: como os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor Deus está em volta do seu povo, agora e sempre. Por isso, não procurem seu valor em si mesmo, não procurem segurança no mundo, não abandone a palavra, ore sempre de novo para Cristo. Deixe as coisas do mundo lá onde elas devem estar. Estando aqui, foque naquilo que é importante: ouvir. Abandone tudo que tu acha que é importante. Aqui, esquece as coisas que tu vai fazer depois. Te preocupa em ouvir. E aí sim tu terás conteúdo para o Espírito Santo trabalhar e transformar a sua vida. Não procure segurança no mundo. Cuide disso. Olhe para Cristo sempre de novo. Foi Ele quem entregou tudo para fazer de você o seu povo precioso. Por isso podemos repetir com absoluta certeza as palavras do apóstolo Paulo: nada poderá nos separar do amor de Deus que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.